Abramos a palavra de Deus, meus irmãos, em Atos, capítulo 25, diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e, mormente, a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, que tem orientado a nossa vida, ó Pai, que tem conduzido a Tua vontade em nós, as Tuas prescrições, os Teus mandamentos, tem nos exortado,
tem, ó Pai, mostrado onde nós temos pecado contra o Senhor. E é isso que nós te pedimos, Pai, mais uma vez nesta manhã. Revela em nós os nossos pecados, aquilo em que nós temos falhado, aquilo em que nós não temos cumprido a Tua vontade, para que, confrontados pelo Senhor, ó Pai, e com o coração desejoso de Te servir, nós Te obedeçamos, nós Te sigamos, nós, com a ajuda do Senhor, consertemos aquilo que está errado na nossa vida. Confronta-nos então, Pai, com a Tua palavra, orienta-nos, edifica-nos nesta manhã. É o que nós Te pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nosso estudo cronológico do Novo Testamento, nós estamos na parte dos julgamentos e das prisões do apóstolo Paulo. No capítulo 24, nós vimos que Paulo ficou preso durante 2 anos em Cesareia e que o governador de então, chamado Félix, durante 2 anos, ele chamou Paulo para conversar na esperança de que Paulo desse um suborno, uma propina. Félix era um governador corrupto, ele vivia disso, vivia de suborno, de propina. Então ele enrolou o apóstolo Paulo, não havia provas contra ele. Durante 2 anos ele ficou ali na tentativa de tirar algum dinheiro de Paulo ou dos amigos de Paulo. Lucas registra então que depois de 2 anos, Félix deixou de ser o governador e foi sucedido por Festo, que aparece agora neste capítulo. Então agora Paulo está embaixo da responsabilidade de Festo. E nesse ponto da história, nós vamos ver por quem o apóstolo Paulo foi perseguido. E aplicando para nós vamos ver por quem geralmente os discípulos de Cristo são perseguidos neste mundo, a semelhança do que aconteceu com Paulo, a semelhança do que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. 2 pontos então. Em primeiro lugar, o discípulo de Cristo geralmente é perseguido pelos religiosos da sua época. O texto começa dizendo então que Festo assumiu o governo da província e subiu de Cesareia para Jerusalém. O Império Romano era muito grande, era muito extenso, e tinha um imperador, tinha reis, tinha governadores. Esse poder era compartilhado para que o império conseguisse ser administrado. E aqui, nesta cidade, em Cesareia, eis que assume Festo. E ele sobe para Jerusalém. Jerusalém era o local dos judeus. Era ali que estava o templo, era ali que estava o Sinédrio. O Sinédrio era a cúpula, né, dos judeus, era o tribunal dos judeus. Então, os maiorais, os maiores sacerdotes, juntamente, diz o nosso texto, com os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, os líderes dos judeus mais proeminentes de Jerusalém, estavam ali em Jerusalém e apresentaram novamente queixa contra Paulo. Esses homens eram incansáveis. Há tempos eles tentavam matar Paulo, há tempos eles tentavam armar ciladas para assassinar Paulo. Passaram-se 2 anos e você acha que eles esqueceram? De novo aqui, mudou o governador, cheios de esperança, eles foram pressionar o novo governador, para que o governador transportasse Paulo de Cesareia até Jerusalém, porque o plano era, no meio do caminho, nós fazemos uma emboscada e nós vamos matar finalmente o apóstolo Paulo. Observe, Paulo está sendo perseguido aqui pelos religiosos, pelos principais sacerdotes, aqueles que constantemente apresentavam sacrifícios perante o Senhor. Está sendo perseguido aqui pela cúpula da religião vigente da época, que era o judaísmo, os anciãos da época, incansáveis. Esse plano de fazer uma emboscada não era novo. Você deve se lembrar do capítulo 23, volte para lá, 23, veja o verso 12, nós já o estudamos aqui. Veja Atos 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata.
Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matáramos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente, como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Esse era o plano antigo. Tirem ele de Cesareia, tirem ele da prisão. Na prisão não dava, a prisão era cheia de soldados romanos, mas no transporte eles tinham esperança de armar uma emboscada para matar Paulo. Há mais de 2 anos eles tentavam matar Paulo, mas sem sucesso. O verso 4 diz então que Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que se alguém quisesse acusá-lo, que fosse até Cesareia, que descesse a Cesareia para fazer acusações. Verso 6, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, saiu de Jerusalém, voltou para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Aqui nós temos um ponto positivo para Festo. Enquanto Félix ficou 2 anos ali, na esperança de receber algum suborno, Festo quis resolver logo aquele processo com celeridade, né? Rapidamente chamou aquele prisioneiro para tentar dar uma solução. No verso 7 nós vemos que Paulo foi chamado ao tribunal, os judeus vieram de Jerusalém até Cesareia, o rodearam, trazendo muitas e graves acusações contra ele, mas, mais uma vez, sem provas. Eles tinham muitas acusações, graves acusações, mas prova nenhuma. Esses homens não tinham razão, eles tinham ódio no coração. Eles queriam matar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo representava Jesus Cristo e eles eram contra os do caminho, a igreja de Cristo. No verso 8, Paulo, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. A defesa então foi nestes 3 pontos: nenhum pecado cometi, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Isto é, Paulo não levou nenhum gentil para dentro do templo. Essa era a acusação antiga. Eles viram Paulo com um gentil na praça e deduziram que Paulo o havia colocado no templo. E Paulo disse: eu não fiz isso. Logo, Paulo não profanou o santuário, Paulo não profanou o templo. E Paulo não era um agitador. Essa era uma acusação também, de que Paulo estava juntando multidões para se insurgir contra o império. E Paulo diz: eu não cometi nenhuma dessas 3 acusações. Nem pequei contra a lei dos judeus, nem pequei contra o templo e nem pequei contra César. Nós vemos então, nestes primeiros versículos, que Paulo está sendo perseguido por aqueles religiosos. E o discípulo de Cristo geralmente é perseguido por religiosos. E aqui eu não me refiro à religião pura e verdadeira de que nos fala o nosso irmão Tiago, mas essa religiosidade distorcida que segue outros deuses e não Deus verdadeiro. Havia religiosidade distorcida na época de Jesus. Não sei se você já reparou, mas quando o Messias põe os pés neste mundo, os maiores embates que ele tem são com os religiosos, com os judeus, com os fariseus, na verdade, com os escribas e fariseus. Aqueles que deveriam receber o Messias, porque tinham contato com a lei, são os que mais o repudiam. Por quê? Porque eles estavam longe da lei de Deus. Eles estavam seguindo uma religião que havia se afastado da lei de Deus. E Jesus foi perseguido pelos principais sacerdotes, pelos escribas e pelos fariseus. Eles não reconheceram Jesus como Messias. Paulo está sendo perseguido aqui pelos mesmos inimigos, à semelhança do que fizeram com Jesus. E nós, se formos fiéis a Jesus Cristo, nós seremos perseguidos também. Cristo nos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, em João 15, 20. Mas talvez você pergunte: mas pastor, quem são os religiosos que nos perseguem hoje? Seriam os romanistas? Não, esse tempo já passou.
De fato, aqui no Brasil, há 50, 60 anos atrás, igrejas eram apedrejadas nos rincões, nos interiores da nossa pátria. Alguns padres, que mais se pareciam coronéis, dominavam a cidade, eles ordenavam ataques às igrejas protestantes. Nós temos inúmeros relatos de igrejas que foram atacadas na época em que o romanismo perseguia o protestantismo aqui no Brasil. Mas esse tempo já passou. Os religiosos hoje são os ateus militantes que têm ódio de cristianismo, são os marxistas culturais especialmente, aqueles que odeiam a família, que odeiam a igreja, que querem uma estrutura diferente na nossa sociedade, são os secularistas, os fanáticos por política, pessoas que têm ódio de fato da família tradicional e têm ódio da igreja do Senhor. E não tenha dúvida, há um pessoal que nos odeia mesmo, há um pessoal que, se pudesse, exterminavam os crentes, os evangélicos, não tenha dúvida nenhuma. E eles são religiosos, meus irmãos, não achem que eles não são religiosos, porque não há pessoa, não há coração que não adore. O nosso coração foi feito para adorar. E se o nosso coração não adora a Deus, ele vai adorar outras coisas. Na verdade, ele vai adorar o próprio eu. Então, ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora a si mesmo. E aqueles que não adoram o Deus verdadeiro, adoram a si mesmos, adoram as suas convicções, os seus gostos, adoram o seu ego, o seu eu. Paulo estava sendo perseguido aqui pelos religiosos da época, que eram adoradores de si mesmos. Se alguém ia contra os seus pecados, como Cristo fez, Cristo puxou o ódio destes religiosos, porque Cristo os confrontou. Cristo chamou os fariseus, que se julgavam a elite do judaísmo, de raça de víboras, de sepulcros caiados. Quem se atreveria a chamar um fariseu de nomes assim? E Jesus os chamou, porque eles o eram. E dói muito quando alguém toca no nosso pecado, quando alguém toca na nossa ferida. E Jesus fez isso, e o apóstolo Paulo fez isso. E se você faz isso, você vai ser perseguido. Agora, se você teme a homens, se você quer ficar de bem com todo mundo, se você, nos pecados da nossa época, você acha que, não, tudo bem, cada um faz o que faz da sua vida, você não vai ser perseguido, você não vai ser perseguida, mas você não vai ser discípulo e discípula de Cristo Jesus. Os verdadeiros discípulos de Cristo, eles são diferentes, eles têm convicções diferentes e eles têm um viver diferente, e por isso eles são perseguidos. É exatamente o que nos espera hoje. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, todos. E aí, se você não está sendo perseguido, qual é a lógica? É porque você não está vivendo como um discípulo de Cristo. Se você não tem nenhum tipo de perseguição no seu trabalho, se você não tem nenhum tipo de perseguição na sua família, se para a tua família está tudo bem você ser crente, se você não incomoda de forma nenhuma na tua família, no teu trabalho, na tua escola, se você não sofre nenhum tipo de perseguição no âmbito eclesiástico, né? Porque nas igrejas há perseguição para com aqueles que são mais firmes, aqueles que querem as coisas corretas. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, reavalie a tua vida cristã. Porque geralmente, na verdade, sempre, aqueles que vivem de uma forma fiel a Jesus Cristo vão encontrar algum tipo de perseguição. A família vai colocar de lado, os amigos vão evitar, os colegas de trabalho vão falar mal pelas costas, talvez você perca o seu emprego. No âmbito eclesiástico você vai ser também perseguido. Então avalie o teu cristianismo, se você está vivendo de fato como alguém que todos sabem que é cristão e que você expressa com as tuas palavras que você de fato é um discípulo de Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. O cristão, ele foi designado para
tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, para ser perseguido. Então, em primeiro lugar, o discípulo de Cristo geralmente vai ser perseguido pelos religiosos da sua época. Cristo passou por isso, Paulo passou por isso, os primeiros cristãos passaram por isso, os nossos irmãos da Reforma Protestante passaram por isso, e nós passaremos se formos fiéis a Cristo. E em segundo e último lugar, o discípulo de Cristo geralmente será perseguido pelos governantes, pelo sistema político de governo da sua época. Verso 9 diz assim: Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Festo começou bem, estava até que firme, mas agora você já percebe o viés de politicagem, né? Agora Festo já está querendo assegurar o apoio dos judeus. Veja o que está aí. Nós conhecemos isso, né? A política brasileira está cheio de exemplos assim. Homens que não agem pelo que é certo, pelo que é correto, mas agem com base na conveniência, os apoios, as negociatas, o temor de homens. Foi isso que Festo fez. Aqui ele começa a demonstrar que tipo de político ele era. Ele sabia que Paulo não tinha culpa. Ora, Paulo estava preso há 2 anos, sem provas. Ele sabia que Paulo não tinha culpa, mas ele quis assegurar o apoio dos judeus. Festo estava temendo homens. E esse é um problema, irmãos. Quando nós tememos mais a homens do que a Deus. Quando nós tememos mais a opinião dos amigos e das amigas do que a Deus. Quando nós tememos mais a opinião das pessoas que estão ao nosso redor do que a opinião de Deus, isso é um problema. Aqui Festo teve a chance de fazer o que era correto, mas temendo a homens, ele fez o que era errado. Temer a homens, meus irmãos, é uma desgraça de fato. É você deixar o mandamento de Deus de lado para conseguir o apoio das pessoas que estão ao teu redor, numa paz fingida, numa paz comprada. Isso é terrível quando acontece dentro de casa, quando homens, para manter a paz da sua família, não disciplinam os seus filhos, não repreende o pecado que deve ser repreendido. Quando chefes de família não repreendem as suas esposas, quando as esposas estão em pecado, em nome de uma paz. Isso vai dar muito desgaste, pastor. Veja, o que é certo, e a palavra de Deus nos mostra que nós, como discípulos de Cristo, como descendentes do povo de Deus, como povo de Deus, devemos confrontar aquilo que está errado, a começar dentro da nossa casa. É terrível, porque homens que dentro das suas casas não confrontam o que está errado, não confrontam o erro dos seus filhos, não confrontam o erro das suas esposas, se tornam oficiais, se tornam diáconos, se tornam presbíteros, e aí começam a tratar a igreja da mesma forma, sem confrontar os erros. E o mundo evangélico, eu nem vou para o mundo evangélico, vamos ficar na igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana do Brasil há vários casos de escândalos que aconteceram e as pessoas não foram disciplinadas. Não foram disciplinadas. Homens que caíram em adultério e não foram disciplinados. E vários casos. Então, meus irmãos, essa ideia de que eu não vou confrontar para ficar em paz, isso é terrível, é temor de homens. Nós devemos temer a Deus. Então, tema a Deus na tua casa. Se tem coisas erradas na tua casa, conserte. Porque quando você não conserta o erro se espalha. Ora, não é isso que acontece no nosso país? A impunidade no nosso país é tão grande que você tem políticos que foram presos por corrupção e a história mostra que eles continuaram na corrupção. Por quê? Porque eles sabem que o sistema de justiça brasileiro é leniente. E você pode recorrer, e por fim você recorre ao STF, e nós já sabemos o que geralmente acontece. Então, é um incentivo à impunidade quando alguém não confronta o erro. E isso pode acontecer na tua casa. Se você não confrontar o erro ali, isso pode se espalhar dentro da tua casa.
Isso ocorre nas igrejas. Eu conheci casos de igrejas que um caso de imoralidade aconteceu, o conselho não fez nada, daqui a pouco aconteceu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. É como um fermento que vai levedando toda a massa. A palavra de Deus diz que a disciplina começa na casa do Senhor. Um dia nós julgaremos anjos. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 6, como é que nós não julgamos as coisas do reino de Deus, os pecados que acontecem dentro do nosso lar. Festo é este homem que, para segurar o apoio dos judeus, fez o que era errado e manteve Paulo na prisão. Ele começou a acenar favoravelmente aos inimigos de Paulo. No verso 10, diz Paulo: porque a proposta foi: Paulo, será que você não aceitaria subir até Jerusalém para ser julgado lá? E Paulo sabia. Paulo, homem de Deus, sábio, experiente, Paulo pegou na hora. Olha aí, Festo está se inclinando para os judeus. E a resposta de Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Então Paulo sabia que ele sabia. Você sabe, Festo, que eu não pratiquei crime nenhum. E eu estou aqui num legítimo tribunal romano. Paulo era cidadão romano. Caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, me mate. Estou pronto para morrer. Se eu sou culpado, eu devo morrer. Agora, se não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, para conquistar o apoio dos judeus, pode me entregar a eles. Perceberam como Paulo pegou na hora, né, que Festo estava inclinado? Note que a perseguição agora já não é apenas religiosa, mas tem mais um governador contra Paulo. É uma perseguição do governante também. E aí Paulo, apelo para César. Havia uma lei na época, há pouco tempo atrás, era uma lei que era favorável apenas aos principais, à elite. Mas essa lei foi estendida a todo cidadão romano. Então, se num julgamento o cidadão quisesse apelar para César, né, a expressão era provocatio César, ele tinha esse direito de ser julgado pela última instância, que era o próprio imperador. Paulo sabia disso, Paulo era cidadão romano, mas note que Paulo, ele apela para isso, meus irmãos, não porque ele está com uma mente legal, com uma mente jurídica, porque ele está arrumando uma forma dele ser liberto. Nada disso, nada disso. Paulo está aqui obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o capítulo 23, versículo 11. 23, 11. No momento de grande tribulação, Jesus aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo sabia que a sua ordem era subir até Roma. Então, Paulo não está pensando na sua liberdade aqui. Paulo não está com uma mente de advogado, encontrando uma brecha para escapar. Paulo está com as palavras de Cristo. Cristo senta-se ao lado do Paulo e fala: Paulo, coragem. Paulo devia estar muito abatido. Foi aquele evento em que ele fora preso. E Jesus diz para ele: Paulo, coragem, importa que você vá até Roma. E neste momento Paulo vê a oportunidade. Eu apelo para César. Paulo vai para Roma. A mente de Paulo era evangelística, era obediente. Ele sabia que se ele fosse para Roma, ele cumpriria de fato a ordem de Jesus Cristo para pregar o evangelho até os confins da terra, até Roma, até a capital de poder daquela época. Nós temos aqui, meus irmãos, um servo de Deus sofrendo injustiça, privação da sua liberdade, há 2 anos no desconforto de uma cela romana, mas ele não está interessado na sua libertação.
A sua mente está interessada em obedecer a Cristo, em anunciar a Cristo. Há tempos atrás ele havia dito aos presbíteros em Éfeso: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós temos uma aplicação aqui automática, não é? Como é que está você? Paulo não estava preocupado em primeiro lugar com a sua liberdade. A preocupação de Paulo era obedecer a Jesus Cristo, mesmo numa situação tão difícil, de uma prisão injusta, de privação da liberdade, de desconforto. Paulo estava mais preocupado em obedecer a Cristo. E você? Você está mais preocupado com os assuntos particulares da tua vida, teus negócios, teu salário, teu dinheiro, teus relacionamentos? Ou você está preocupado em usar a tua vida nos lugares que Deus te colocou para anunciar a Jesus Cristo? Teus amigos da escola já ouviram falar de Jesus Cristo por meio da tua boca? Teus colegas de trabalho, teus chefes, teus funcionários, teus vizinhos já ouviram você testemunhando de Jesus Cristo? Verso 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Este rei Agripa que aparece aqui é filho de Herodes Agripa, aquele que matou Tiago, irmão de João, né, dos primeiros discípulos, e cuja morte está mencionada em Atos 12:1. Esse Agripa era filho de judeu, então por isso ele entendia bem do judaísmo. Berenice, que aparece aqui, era uma mulher de vida imoral. Eu não vou entrar nos detalhes, mas era uma mulher de vida muito imoral. Ela não é esposa de Agripa, ela é irmã de Agripa. Ela é irmã de Agripa e eles estão juntos. Uma mulher de vida imoral. Eles foram até Cesareia para saudar a Festo por conta da sua nova função, né? Ele havia sido promovido há pouco a governador. E diz o texto que eles se demoraram ali alguns dias e Festo contou para o rei Agripa a história de Paulo. Olha, Agripa, eu estou com um homem aqui que sofre graves acusações, as acusações são religiosas, ele apelou para César, por força da lei eu tenho que encaminhá-lo para César, só que eu vou escrever o que a respeito deste homem? Imagine a vergonha de um governador fazer César gastar tempo com um homem. E quando esse homem chega, qual é a acusação? Não sabemos. Isso ia ser vergonhoso para Festo, né? Festo poderia até ser punido por conta disso. Então Festo está desesperado para achar alguma falha neste homem chamado Paulo, que está preso ali sem provas. Tem muitas acusações, mas não tem nenhuma prova. Então Festo pensou o seguinte: o rei Agripa, ele entende de judaísmo, ele entende dessas coisas. Eu vou pedir para ele me dar uma ajuda, para ouvir esse homem, para ver se a gente formula aqui uma acusação. Porque eu não posso mandar esse homem para o imperador. Na época, era Nero que estava governando. O começo do reinado de Nero foi ok, mas os últimos anos foram terríveis. Nero incendiou a própria cidade, né? Nero era um louco. Se você quer um imperador que foi louco, foi Nero. E ele era temido, não é, pelos seus subalternos. Então, como é que Festo ia encaminhar para Nero um homem sem provas de acusação? Por isso ele pediu a ajuda de Agripa. E disse então, Agripa respondeu que sim, gostaria de ouvir aquele homem. E no dia seguinte, verso 23, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Nós não sabemos o que é aqui grande pompa, mas a gente imagina, né? Muito provavelmente, Agripa entrou na audiência com a sua coroa, com o seu manto. Berenice deve ter entrado muito bem vestida, grande pompa. Eles entraram ali com um cortejo atrás deles, ou na frente, não sabemos, mas diz o texto, de oficiais superiores e homens eminentes da cidade. Aquilo foi um evento, né? Eles entraram ali com toda a pompa.
E Paulo foi trazido. Eles entraram ali, meus irmãos, com os homens mais importantes da cidade. O apóstolo Paulo deve ter entrado ali algemado, com roupas rasgadas, com roupas sujas, com cabelo e barbas por fazer, um homem que estava preso há mais de 2 anos. Mas não se engane, o único naquele recinto, vestido com as vestes de Cristo, era o apóstolo Paulo. Aqueles muito bem vestidos com grande pompa estavam nus diante do tribunal de Cristo. O único vestido naquele recinto era o apóstolo Paulo. Eles entraram acompanhados dos oficiais superiores e dos homens importantes da cidade. Paulo entrou sozinho, mas não se engane de novo. O único que estava acompanhado com os anjos do Senhor ali era o apóstolo Paulo. Aqueles homens estavam sozinhos, eles estavam afastados do favor de Deus, por mais que a imagem mostrasse algo diferente. Isso me lembra muito a parábola do rico e Lázaro, não é? Quando o rico se vestia de púrpura, comia da sua mesa cheia de alimentos, e Lázaro ficava pegando das migalhas. Mas eis que veio a morte e tudo se inverteu. O rico foi sepultado, Lázaro foi conduzido por anjos ao encontro do seu Redentor. Eis que o apóstolo Paulo aqui não está sozinho. Eis que o apóstolo Paulo aqui não está mal vestido, ele está vestido com as vestes de Cristo. Caberia muito bem a Agripa, Berenice e todo aquele cortejo, né, pomposo, as palavras do nosso Senhor à igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a situação de todos aqueles que estavam ali para julgar o servo do Senhor. Meus irmãos, essa é a diferença de sermos perseguidos por causa da justiça, de sermos perseguidos por causa do reino, de sermos perseguidos por causa de Cristo Jesus. Essa é a diferença. Ainda que nós estejamos num tribunal injusto, Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Ainda que sejamos julgados por ímpios, Deus está do nosso lado. As vestes de justiça de Cristo estão nos vestindo. Aqueles que não seguem a Cristo, por mais pompa, status, riqueza que tenham e ostentem, na verdade, eles estão sozinhos. Eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Por isso Jesus nos ensinou, e nós vimos isso aqui na nossa escola dominical, a última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, sermos perseguidos por causa da justiça, termos pessoas da nossa família nos desprezando, termos colegas de trabalho nos evitando, perdendo amizades, perdendo emprego, sendo perseguidos no âmbito eclesiástico, isso é uma bênção, porque os profetas passaram pelas mesmas coisas e nós nem somos profetas, e Deus nos dá este privilégio de sermos perseguidos pelo nome de Cristo. Meus irmãos, é por isso que essas coisas, por mais que doam, devem gerar no nosso coração extrema alegria. Porque, como disse o apóstolo Pedro, se vocês são perseguidos por fazer o mal, isso de nada recompensa, mas se vocês são perseguidos por fazerem o bem, alegrem-se, regozijem-se. Esse é o caminho do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Paulo estava ali totalmente consciente do privilégio que era sofrer por amor a Jesus Cristo. E finalmente, a presença de Paulo ali diante do rei Agripa e do governador Festo dava cumprimento exato a uma profecia que foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, registrada em Lucas 21:12. Diz assim: antes, porém,
lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Eis que o apóstolo Paulo está sendo levado agora, não apenas na presença de governadores, mas ele acabou de ser levado à presença de um rei. A profecia de Cristo cumpre-se exatamente, e o apóstolo Paulo sabia, muito mais do que nós, as palavras de Cristo. Paulo estava totalmente consciente de que aquela perseguição era para a glória de Deus. Então, o discípulo de Cristo geralmente é perseguido, além dos religiosos, além de pelos religiosos, pelos governantes também. Foi assim com Jesus Cristo. Por inveja, entregaram Jesus Cristo e ele foi crucificado pelo poder romano. Foi assim com Paulo. Foi assim com os mártires no início da igreja. Nos primeiros séculos de perseguição, aqueles que se seguiram ao Novo Testamento, o cristão, ele era chamado a declarar: César é Senhor. Os irmãos sabem, aliás, que César é um título sinônimo ao imperador, não é? É uma referência a Júlio César, o primeiro imperador. Então, o sobrenome dele acabou se tornando sinônimo de imperador. Então, o cristão era chamado para, diante de uma autoridade, dizer: César é Senhor. Eu estou totalmente submisso ao império. E os cristãos verdadeiros chegavam lá e diziam: Cristo é Senhor, Cristo é Senhor. E eram mandados para a arena, para serem torturados, serem devorados por feras, serem decapitados, tornavam-se a iluminação das ruas de Roma pegando fogo, né? Eles foram perseguidos também pelo Estado. Os reformadores, da mesma forma, nossos irmãos reformadores, eles foram perseguidos por vários governantes, Maria Sanguinária, por exemplo, e tantos outros. Muitos crentes neste momento estão sofrendo por amor a Cristo, em países onde o evangelho é proibido, o que nós chamamos de igreja perseguida, né? A igreja perseguida é imensa no mundo. Nós não temos muito conhecimento disso, porque aqui na América do Sul é mais ou menos tranquilo, não é? Exceto alguns países aqui vizinhos, mas aqui é mais tranquilo. Agora, quando você vai para Oriente Médio, Ásia, você vai para aquela região, há irmãos nossos perdendo familiares, sendo presos, sendo torturados e sendo mortos, por causa do Estado, o Estado perseguindo. Nós devemos orar pela igreja perseguida, nós devemos ser fiéis a Jesus Cristo, para que nós tenhamos esse privilégio de sermos bem-aventurados e de sofrermos perseguição por amor a Cristo. Meus irmãos, talvez você pense assim: o sermão dessa manhã, ele não foi muito endereçado a mim não, porque esse negócio de perseguição deve ser apenas os missionários, né, que estão sendo perseguidos, ou os pastores. Olhe, se você acha que não foi para você, é porque talvez você não esteja sendo perseguido. E se você não está sendo perseguido, é porque você não está agindo como cristão. Então arrume isso na tua vida. Torne-se um verdadeiro discípulo de Cristo. Se o teu marido não é crente, prega o evangelho para ele. Se a tua esposa não é crente, insista, prega o evangelho para ela. Se os teus familiares não são crentes, fale do amor de Cristo para eles. Se no teu ambiente de trabalho você está vendo o pecado graçar, crescer ao teu redor, pregue o evangelho para essas pessoas. Mostre a eles que Deus existe e que Ele não se agrada destes caminhos. Mostre que Deus é, de fato, aquele que salva pessoas. Se você não está sendo perseguido, avalie a tua vida cristã. Porque o normal é você ter uma vida que não pensa nas coisas particulares, não é? Assim como Paulo nem pensava na sua liberdade, mas uma vida que coloca em primeiro lugar o reino de Deus. E aí na tua profissão, você vai usar a tua profissão para glorificar a Deus e para expandir o reino de Deus, o evangelho de Cristo ao teu redor. E assim também na tua escola, onde quer que você esteja. Que Deus nos abençoe, que as perseguições venham, porque as perseguições são sinal de que de fato nós somos discípulos de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.